Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Saiba que é uma honra ter vocês aqui. Quem não me conhece ainda, se você é novo pelo canal aqui, deixa eu só te explicar uma situação. Ano passado, eu tive uma ideia legislativa chamada 14º salário para aposentados e pensionistas. A gente colheu quase 100 mil assinaturas. Esse projeto virou lei, projeto de lei com o senador Paulo Paim, depois com Pompeu de Matos, e a gente vem travando essa luta desde o ano passado para dar dignidade para aposentados e pensionistas. Então, a gente começou essa luta e dessa luta surgiram várias outras. Unificação do cartão de crédito consignado, fim do cartão RMC, a gente lutou aí pela aprovação do PL 3515. Então, assim, a gente vem travando uma série de lutas pelos aposentados e pensionistas do nosso Brasil aí. Só que teve uma coisa que chamou a atenção e é sobre isso que eu quero falar com vocês, tá? Um inscrito, durante uma live que eu estava fazendo, ele colocou a seguinte argumentação. Eu sou doido porque se liberar um 14º salário para aposentados e pensionistas durante esse período de pandemia, vai ter mais inflação. Se eu libero mais dinheiro, o povo vai ter mais dinheiro e as coisas vão aumentar de preço. E eu quero dar a resposta, te explicando tintim por tintim, quanto dinheiro é o 14º salário. O que é o 14º? Quanto vai ser? Eu vou te explicar detalhes por detalhes aqui nesse canal. Nossa luta retomou e nós não vamos dar sossego para o governo até o governo fazer o que é certo para o povo brasileiro. Então, fica aqui no vídeo, que no finalzinho aqui desse vídeo, você vai ter uma surpresa. E depois da vinheta, eu venho com a resposta. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. Olá, meus amigos. Como eu te disse, a argumentação desse inscrito foi a seguinte. Doutor Sandro, se eu liberar mais dinheiro na economia, eu vou causar uma superinflação. Ok. A questão é, a pessoa, para argumentar, ela tem que conhecer quais são os planos, quais são as justificativas que foram dadas para um determinado projeto de lei acontecer. Eu costumo brincar muito com vocês sabem disso, que eu falo que o processo legislativo é igualzinho um processo na justiça. Tem que ter alguém para acompanhar. E é isso que a gente vai fazer sempre, tá? A gente não vai desistir, não. A gente está retomando com força total, retomando a nossa luta para batalhar por você, aposentado, pensionista e servidor. Vamos entender primeiro. O 14º, ele tem um caráter duplo. A economia sentiu falta no ano passado. Não tenha dúvidas que no ano passado os comerciantes sentiram falta do dinheiro do 13º do aposentado e pensionista. E esse ano a novela se repete. Afinal, o 13º foi adiantado novamente. E nada mais do que justo. Afinal, os aposentados iam ficar muito mais de um ano sem ver o seu 13º. Para você pode não parecer nada, mas para quem é aposentado e pensionista, um salário mínimo a mais no final do ano faz muita diferença. Significa muito para ele, tá? Até porque no começo do ano os impostos não deram tréguas e nem vão dar tréguas não. Vão vir sempre pesados, tá? Sempre pesados. Então, o 14º nasceu com essa ideia, fomentar a economia também, tá? E ela se estende para esse ano de 2021. Qual foi a justificativa monetária, financeira, para bancar o 14º? Porque assim, toda vez que você gera uma despesa, você tem que demonstrar as fontes de custeio disso. Você tem que demonstrar os recursos. Então, vamos conversar sobre isso. No ano passado, o governo federal, de forma extremamente incompetente, liberou o auxílio emergencial para milhares de pessoas que não tinham direito. Militares, servidores, políticos, empresários. Foi liberado à torta e à direita.
Até grandes celebridades aí tiveram seu CPF utilizado para liberar o auxílio emergencial. Apuração do Tribunal de Contas da União que foram 42 bilhões de reais injetados indevidamente para essas pessoas que pegaram dinheiro aí sem necessidade. 42 bilhões. E essa grande maioria são pessoas que têm condições. Qual que foi a nossa proposta para o governo federal? Isso foi entregue em mãos para a base do governo. Vamos realocar esses recursos. Vamos falar desse dinheiro aqui, realocando. Teve uma reunião onde estava sentado o Efraim Filho, o Luiz Miranda, esse que hoje já não está muito favorável ao governo, aí está denunciando a questão da Covaxin, mas é um cara muito solícito, fez podcast com a gente e que eu gostei muito das proposituras dele, sim, tá? Podem até criticar com relação ao Luiz Miranda, mas gostei sim das proposições dele. Tá, mas eu apresentei detalhe por detalhe para ele. Que se a gente apresentasse uma lei de anistia, ou seja, se a gente perdoar a dívida de quem pegou o auxílio emergencial indevidamente, porque esse cara cometeu estelionato. Se a gente perdoa a dívida dele, desde que ele devolva o dinheiro e pague mais uma multa aí de R$2.000, os 42 bilhões que foram pegos indevidamente viram 80, 90 bilhões, que vão sair dessas classes mais abastadas da economia e vão para a mão das mais necessitadas, que são os aposentados e pensionistas. O dinheiro está saindo do governo? Não. O governo está sendo só o órgão de realocação de renda. Esse é um papel que o governo faz e tem que fazer. Redistribuição de renda é obrigação do governo. E não vem com esse papinho liberal de que o governo não pode, deixa a mão do mercado smithiano aí vir e agir. Larga de ser besta. Larga de falar asneira. Tá? O lance é o seguinte. O pobre, com fome, vai para a criminalidade. Então o auxílio emergencial foi bom. 14º vai ser tão bom quanto. Porque o dinheiro vai para a economia, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai retomar o Brasil. A conta é simples. Não precisa ser nem muito inteligente para entender essa conta. Num momento de crise, em todos os momentos de crise que o mundo passou, tá? Veio uma postura que é a seguinte: para você super liberal aí, ultra liberal, tá? Para você, não, deixa que o mercado resolve tudo. Hora que dá merda, Estado, vem me socorrer. Não é assim? E sempre dá merda. 2008 aconteceu, tá? Quem correu para ajudar foi o Estado. No Brasil, o que segurou a crise de 2008? O Estado. Nos Estados Unidos, o que foi que segurou? O Estado. Então, o Estado ele tem que ajudar paralelamente, sim. Ele não tem que afetar diretamente a economia, mas ele tem que monitorar e tem que ajudar. E em momentos de crise, é o Estado que vem recuperar, sim. Então, se você acha que o 14º não é uma medida boa, você está plenamente, amplamente, totalmente equivocado. É uma medida boa. E se o governo federal tiver um pouquinho de consciência nessa hora, ele vai entender o quanto o aposentado brasileiro precisa disso. Ele vai entender o quanto a população brasileira precisa disso. Ele vai entender, afinal, de uma vez por todas, que ele foi eleito pelo povo, para o povo. E é isso que a gente espera. Então, o 14º, fale as más línguas, fale os chatos aí, que não é bom. Prove que não é bom. É você que tem que provar que não é bom. Prove. Porque eu te digo uma coisa. Aqui se preocupa com políticas públicas. Aqui se preocupa em focar em um Brasil bom para todos. Todos.
Não só para as grandes elites. Não justifica. Não tem justificativa. Tá bom? Então, liberal, sim. Mas liberal consciente. Sabendo que o liberalismo feito de forma desordenada, achando que os empresários brasileiros vão socorrer os pobres, faça-me rir, né? Então, é obrigação do Estado injetar recursos, ajudar aquele que precisa. Fechado? Então, tamo junto nessa luta aí e não pense que a gente vai desistir, porque a gente não vai desistir jamais. Bolsonaro, tamo de olho, viu? Tamo de olho. 2022 depende de muita coisa ainda, tá? Então, você foi colocado aí, começa a prestar atenção um pouquinho mais no povo, tá? Que o povo tem voz e tem vez, sim. Beleza? Um beijo no coração de todos vocês e que Deus abençoe sempre.